é uma reflexão que eu preciso fazer, vez ou outra. De vez em quando eu preciso parar aqui, de vez em quando preciso me lembrar de algumas verdades, de algumas realidades, para acalentar o meu coração, que às vezes sofre no processo do Evangelho, que é um processo inovador. Pregar o Evangelho exige coragem. Se encaixar no mercado exige perspicácia, né? Entrar no mercado religioso exige habilidade comunicativa, carisma, perspicácia, senso de oportunidade, né? Coisas que os empresários de modo geral têm. Pregar o Evangelho é bem mais que isso. Pregar o Evangelho exige coragem, exige renúncia, exige fidelidade, e que são valores que o mercado não gosta. Lealdade, fidelidade são valores que atrapalham o mercado, né? Consciência, sensibilidade, compaixão, bondade, misericórdia, compartilhamento, apesar de se falar com muita frequência em ambientes administrativos, sinergia e coisa do tipo, a prática do mercado ela é individualista, ela é com muita frequência desumanizadora. O Evangelho não, ele reivindica algo mais. Eu quero dividir com vocês capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os primeiros 17 versículos. Nós seguimos com Paulo na sua segunda viagem. Ele volta confirmando algumas comunidades que ele formou, iniciando novas comunidades. Nós já assistimos da cadeira a formação da igreja filipense, da igreja tessalonicense. Assistimos Paulo em Bereia. E agora Paulo está em Corinto. E mais uma vez ele nos empresta a sua experiência de plantar igreja, de anunciar o Evangelho de Jesus, para nutrir a nossa fé, para nos ajudar a viver a vida que nós nos propusemos a viver, iluminada por Jesus Cristo, pela sua palavra. Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 17, eu leio na tradução A Mensagem, a tradução contemporânea da Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor. De Atenas, Paulo foi para Corinto. Ali conheceu Áquila, judeu nascido no Ponto, e sua esposa Priscila. Eles tinham chegado havia pouco tempo da Itália, porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. Paulo ficou com eles e trabalharam juntos na fabricação de tendas. Todos os sábados ele estava na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos a respeito de Jesus. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, finalmente, demoraram para voltar. Paulo teve condições de dedicar tempo integral, desde que chegaram Timóteo e Silas, tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve êxito. Não deu certo. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo por fim se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante vou dedicar meu tempo às outras nações. Versículo 7. Depois disso, ele foi morar na casa de Tício Justo, homem consagrado a Deus, vizinho da sinagoga. Mas os esforços de Paulo com os judeus não foram de todo em vão. Calma, Paulo. Porque Crispo, chefe da sinagoga, passou a crer no Senhor. Toda a sua família creu com ele. Ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo num sonho: fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie.
Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas tenho nesta cidade. Era tudo de que ele precisava ouvir. Morou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Mas quando Galio se tornou governador da província de Acaia, os judeus instigaram uma campanha contra Paulo, levaram-no ao tribunal e o acusaram. Este homem está levando o povo a realizar cultos ilegais. É um desordeiro. Paulo estava prestes a se defender, quando Galio interrompeu e disse aos judeus: se isso fosse um caso de conduta criminosa, eu os ouviria de bom grado. Mas isso está me parecendo mais uma rixa entre judeus, uma disputa interminável sobre questões religiosas. Cuidem disso vocês mesmos. Não perderei tempo com um assunto desses. Em seguida, mandou que desocupassem a sala de audiências. A multidão na rua agrediu Sóstenes, o novo chefe da sinagoga, diante do tribunal. Galio não moveu um dedo. Foi um descaso total. Uma bênção de descaso, no caso. Olha a Deus junto comigo. Senhor, que noite linda nós já estamos vivendo aqui. Quanta mensagem já chegou ao nosso coração. No pão partido, no cálice que trocamos uns com os outros, no reencontro de gente tão querida, no abraço, nas palavras, nos testemunhos de fé. Que bênção ver o Rogério aqui, depois do tempo difícil que ele viveu. Que bom saber do netinho da Clara. Que alegria ver irmãos queridos aqui que atravessaram dias difíceis e que hoje trazem alento para o nosso coração. Notícia boa chegou para nós hoje da Daiane e da sua recuperação. Que bom, Deus, nosso coração que já esteve mais atribulado, hoje está mais feliz. Que noite boa essa para nós. E nós queremos ainda dedicar esse tempo a iluminar nossos pensamentos, porque do nosso coração, nós já aprendemos, sai a nossa vida, de dentro de nós. É que a vida é construída a partir do que pensamos, do jeito que a gente encara as coisas, dos medos que temos, dos desejos que nutrimos, das manias, das opiniões que já cristalizamos. É daí que as coisas nascem, é daí que a vida é tirada, Deus. Que ajuda-nos hoje a colocar luz, quem sabe nos livrar do que pode nos atrapalhar, quem sabe acrescentar valores que estão faltando à nossa vida. É com essa expectativa que nós meditamos na Tua Palavra hoje à noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu dei a essa reflexão uma proposta para pensar fora da caixa e sobreviver. Porque eu acredito que essa é uma questão que a gente precisa trazer ao coração. O Evangelho é um pensamento fora da caixa, por vocação. O cristianismo é, por natureza, subversivo. O cristianismo, a força dele, a energia do cristianismo é contrariar uma cultura, é pensar diferente sobre tudo. É pensar diferente sobre a dignidade das pessoas. É pensar diferente sobre Deus. É pensar teologicamente diferente. O cristianismo é uma reviravolta no jeito com que a gente espera de Deus. O Evangelho é assim. Portanto, nós precisamos olhar novamente para esse acontecimento que a gente chama de Evangelho. Esse acontecimento que nos instiga e que com muita frequência gera alguns transtornos, gera algumas tensões, algumas dificuldades. Eu diria até porque, estranhamente, nós substituímos o cristianismo, que é subversivo, que é inventivo, surpreendente, inovador, o cristianismo que nasceu como vanguarda da humanidade, substituímos por um conservadorismo
comprometido com a manutenção do poder, um conservadorismo de ideias, de sentimentos, mais preocupado em que as instituições sobrevivam, nem que isso custe vidas. Estranhamente, olhar novamente para isso é importante. Eu carrego algumas memórias que nutrem o meu coração. Todos nós somos assim, nós temos essas memórias, coisas que nos aconteceram e que se tornam uma fonte de paz, né? Uma mensagem, um porto seguro para a nossa vida. Há uma memória que eu carrego do ambiente familiar. Eu estava num debate de ideias familiar, não lembro do que, não sei do que é que a gente estava falando, mas era um debate de ideias polêmico, né? E a nossa casa é uma casa acesa. Quem nos vê discutindo pode ter a impressão de que nós somos os mais destemperados e desunidos. Meu pai é um bonachão, um coração que se derrete, coração de manteiga, é incapaz de fazer o mal a uma muriçoca. É um homem para lá de bom. Quem conhece meu pai sabe disso. Às vezes ingênuo até na maneira de lidar. Mas quando você vê meu pai falando, quando você observa meu pai falando numa discussão, você pode chegar à conclusão rápida que ele é um tirano furioso. E muitas vezes eu tive discussões assim acaloradas com meu pai, e boas discussões, mas em uma delas, depois de argumentar e falar, eu apaixonadamente, meu pai se voltou para mim e disse assim: o seu problema é que você faz questão de ser diferente. Aí eu fiquei chateado, né, na hora. E a minha irmã, que lá em casa é a defensora dos fracos e oprimidos, né, se coloca sempre ao lado de quem sofre naquele momento, saiu o meu socorro, mas saiu muito rápido. Ela virou para meu pai e falou assim: não, pai, não é isso não. Não é que o Júnior faz questão de ser diferente. O que ele faz, na verdade, o que ele não faz questão é de ser igual. É o contrário. Não é que ele faz questão de ser diferente. Ele não faz questão de ser igual a todos os outros. E aí eu guardei aquilo no meu coração. E eu pensando hoje, me lembrei disso, porque viver fora da caixa é isso. Não é simplesmente ser diferente. Pensar fora da caixa, essa expressão que se tornou popular para falar do pensamento que contraria aquilo que é previsível, aquilo que é tradicional, aquilo que todos estão acostumados a dizer, aquilo que todos estão acostumados a ouvir. Alguém diz diferente, fala-se disso que é pensar fora da caixa. Mas eu diria, já com uma ressalva aqui, com um bom conceito, que pensar fora da caixa não é fazer questão de ser diferente. Não é ser diferente por ser diferente, mas não fazer questão de pensar igual, que é outra coisa. Porque é uma liberdade de pensamento. E às vezes, pensar fora da caixa pode ser considerado avançado demais para os padrões. Às vezes é muito progressista, às vezes é a vanguarda, é a inovação. Quem pensa fora da caixa, muitas vezes, está muito à frente do seu tempo. Mas em outras, pode parecer atrasado demais para as novas tendências. Todo mundo está indo numa direção, mas aquela pessoa destoa, diverge, pensa diferente. Quem pensa fora da caixa pode, para algumas pessoas, ser inovador e para outras, conservador demais. Porque essa pessoa que se propõe a essa liberdade, essa coragem essa coragem de destoar, a coragem de fazer o que os outros não acham bom que seja feito, essa coragem de ir contra a opinião da maioria, de divergir de uma cultura, de iniciar novos hábitos, de olhar para a vida e olhar para Deus de outra maneira, essa pessoa, ela é aquela que pensa fora da caixa. Eu recebi dos meus pais e avós a paixão pela vocação pastoral. Eu fui criado nesse ambiente. Meu avô, falecido
há 30 anos, pouco menos de 30 anos, 26, 27 anos, era um velhinho apaixonado, turbinado. Um pastor, um pregador pentecostal, apesar de ter muito conteúdo, de ser muito criativo na construção das ideias, ele era alguém apaixonado. Meu pai não foi diferente, eu testemunhei isso dentro de casa. A vocação pastoral era algo que palpitava no coração, algo que arregalava os olhos, que mexia com os brios, com os afetos da nossa família, sempre. Mas, a despeito de eu ter herdado deles essa paixão pela vocação pastoral, quando eu olhei para a igreja, quando eu cheguei na juventude, essa igreja me entediava. Ela era uma igreja que me trazia dificuldades, havia conceitos, havia práticas que eu percebia que precisavam ser repensadas. Eu tinha a paixão pastoral, mas tinha um desejo de mudança. E foi assim que eu fui para o seminário. E no seminário não demorou muito para eu ser convidado a não voltar. Foi a expressão que eu recebi do diretor do seminário, uma cartinha na qual eu era convidado a não retornar no ano seguinte, assinado fulano de tal, nos laços do Calvário. Eu não esqueci as palavras. Mas nesse desejo de novidade, nessa percepção que eu tinha de que as coisas precisavam ser repensadas em algumas dimensões, liturgia, conceitos sobre Deus, algumas coisas, na minha juventude, eu nutri dois projetos, dois sonhos que foram muito importantes. Um deles é que eu me dedicaria a estudar e a ler gente que pensa diferente, gente que escreve diferente, gente que olha para a Bíblia de modo diferente. Eu queria uma pregação que fosse inusitada, que enxergasse o que eu não via na prática da igreja, que enxergasse no texto bíblico o que eu sentia que faltava para conectar a Bíblia com a realidade das pessoas. Eu desejei isso. E aí eu fui ler teólogos, alguns que eram considerados hereges, de propósito, e descobri que a heresia deles era a minha salvação, muitos deles. Leonardo Boff, para muitos, era o herege, e para mim foi a salvação da fé. Foi assim com Frei Beto, foi assim com outros vários pensadores que eu tive contato. Eu fui ler a biografia de Mahatma Gandhi, eu fui ler a autobiografia de Nelson Mandela, Um Longo Caminho para a Liberdade. E eu descobri a poesia, as mais desconcertantes, as mais bonitas poesias. Descobri Carlos Drummond de Andrade de uma maneira muito melhor do que eu tinha visto na escola. Descobri Fernando Pessoa, fui ler Fernando Pessoa sistematicamente, o livro do Desassossego. E eu descobri alguém que reuniu teologia, filosofia, poesia, de uma maneira de tirar o fôlego, foi Rubem Alves. E essas pessoas, de várias maneiras, definiram muito do que eu sou hoje, do que eu penso, nessa busca de construir alternativas, novidades, para um mundo que se ele se tornar conservador, para um mundo que se ele chegar à condição de retrógrado, de retrocesso, ele se perde, que é o mundo cristão. A vida cristã não pode ser retrógrada. A vida cristã, repito, é por natureza inovadora, corajosa, inventiva, esperançosa. E aí eu tive um outro projeto. Eu comecei a acreditar que o jeito para eu realizar esse meu sonho pastoral e inovador seria começar uma igreja do Marco Zero. Doce ilusão. Eu acreditava, o Márcio fez parte desse projeto. Eu acreditava que começar uma igreja do Marco Zero, desde o primeiro crente que chega, né, seria a saída para uma novidade, um outro jeito de ser igreja, uma igreja sem os vícios da tradição, sem os ranços que a gente carrega, todos nós carregamos, as manias que a gente tem. Eu acreditava que isso era possível, e foi assim que eu fui pastorear em Curitiba, a primeira vez já enviado pela Bethesda. Mas descobri rápido, não demorou muito,
que não existe marco zero em nenhum tipo de relação humana. Quando a gente chega em qualquer tipo de relação, a gente sempre carrega todas as experiências que a gente teve nas religiões pelas quais nós passamos, nas igrejas que nós frequentamos, e logo essa percepção, essa descoberta, essa proposta se tornou inviável. Portanto, o desafio de quem pensa fora da caixa é um desafio de não ter casa, de para muitos ser considerado conservador e para outros ser considerado inovador, mas de ter a coragem de destoar, de ter a coragem de criar uma novidade, de produzir uma nova experiência. E talvez hoje eu tenha a companhia de muitas pessoas aqui, que já chegaram a um momento da sua caminhada espiritual, da sua vida religiosa, com a sensação de que talvez não encontre uma igreja que possa lhe acolher. Ou então foi a uma igreja e ficou com aquela impressão: será que eu estou errado? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu perdi a fé? Porque se sente fora de lugar, se sente deslocado. O jeito como as coisas são feitas, o modo como tudo é conduzido, parece tão estranho, e você se sente desalojado, com desejo, com vontade de uma novidade. É para essas pessoas que eu penso que o cristianismo nos oferece o testemunho como o do apóstolo Paulo, o testemunho de alguém que teve a coragem de pensar fora da caixa e que viveu a experiência que eu e você vivemos, as tensões, o medo de não ser aceito, a sensação de não ter lugar, o desânimo com o projeto da fé. Quantas vezes você foi assim comigo, não beirou a condição de desistir, dizer: não é para mim, não quero mais saber, eu não vou dar conta, eu quero outra coisa da vida, minha cabeça mudou, e isso daí não me representa mais, não fala mais comigo, não me toca mais. Para os judeus, Paulo é um herege que ameaça a pureza religiosa. Para os gentios, ele é um ateu, alguém que não acredita em deuses, literalmente, uma ameaça à vida da cidade. Para os judeus, Paulo é um desordeiro. Para os gregos, um fanático que acredita em ressurreição. Percebe? Ele é alguém que não consegue se encaixar em nenhum ambiente, de tão novo que é o seu desejo, o seu projeto. Dos judeus, Paulo corre das pedradas. Dos gentios, ele foge da prisão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a crise dele, é o seu desespero. E nós flagramos Paulo aqui numa crise de desânimo. Ele chega a dizer: eu desisto, vou para outro lugar, não vai dar certo. Mas também nós temos aqui a chance de seguirmos em frente, de não desistirmos, de a fé ainda se mostrar possível e alvissareira, de que a construção de um novo projeto é viável, tem valor, de recuperar a fé e a esperança. Eu queria que nós olhássemos para o exemplo de Paulo e aprendêssemos junto com ele, de onde a gente pode tirar energia quando esse projeto de pensar fora da caixa exaure as nossas forças. De onde tirar a esperança quando a gente olha para o que experimenta na vida religiosa, nos nossos dias, e chega a acreditar que não tem jeito, que estamos condenados à solidão. De onde tirar valor para que a nossa fé retome força? De onde tirar energia para que a nossa vocação não se perca? Para que, a despeito de todo o desgaste que pensar diferente nos impõe, para que, a despeito de toda a tensão, todo o cansaço de remar contra a maré, de estar sempre divergindo e pensando diferente da maioria das pessoas, de seguindo numa direção que muitos não querem seguir, quando esse cansaço nos abate, de onde nós podemos tirar um novo fôlego? E eu gostaria de fazer duas sugestões, que eu acredito que estão aqui na experiência de Paulo. Primeiro, se o que você quer vale a pena, mas destoa da maioria,
prepare-se para o descrédito. Pastor, mas isso parece pessimismo. Não. Na verdade, é uma libertação. Pastor, mas isso parece que é uma opinião negativa, está sendo muito negativista. Ao contrário. Inclusive, o Evangelho chega a nós dessa forma, nos preparando. Jesus fala sobre isso, né? Ele diz, olha, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, caluniados, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É isso. Se aquilo que você crê, se o seu projeto é bom, esse que exige que você discorde de muitos, que você vá numa direção que a maioria não está indo, e que você faça opções que as multidões não estão fazendo, se esse projeto é bom, prepare-se para o descrédito. E aí eu diria que tomar conhecimento da realidade, pensar sobre ela com a coragem de quem não vai negar o que está diante dos olhos, é libertar-se de uma possível decepção. Gente que ignora a realidade tem menos chance de sobreviver em tempos difíceis, nos contratempos. E eu diria que a grande dificuldade de quem destoa do que todos comumente pensam é a de sobreviver à insegurança e ao desconforto. Não é fácil você pensar diferente. Não é fácil você ser rejeitado porque tem opiniões que não são populares. Não é fácil você ser hostilizado porque você não pensa como a maioria está pensando. Não é fácil. É desgastante. É cansativo. É muito mais tranquilo concordar com todos. Dá muito mais paz. Se o último valor é ter paz, se a coisa mais importante é não ter aborrecimento, não discorde de ninguém. Siga fazendo o que todo mundo diz que você tem que fazer. Se o último valor, se a coisa mais importante da sua vida é ser feliz, evite as tensões. Mesmo se você acreditar que aquilo é a coisa certa a fazer, faça o que está errado. Mas não se aborreça. E nos tempos de Jesus, há algo que acontece mais ou menos dessa forma. Há uma palavra grega, ataraxia, que fazia parte das discussões de epicureus, cínicos, estoicos. Ataraxia é não ter aborrecimento, não ter paixões. E aí se dizia o seguinte: se você quer ter paz, quer viver uma vida tranquila, se você quer ser feliz, não ame. Era um conselho que se dava. Mas Jesus vem na contramão de tudo isso. Porque Jesus opta por aqueles que todos entendem que é fundamental esquecer deles. E Jesus se apega a esses que todos se esquecem deles para ser felizes. Para ser feliz, todos devem se esquecer dos leprosos. Para ser feliz, todos devem amaldiçoar os samaritanos. Para sermos felizes, todos precisamos virar as costas para os doentes, para aqueles que foram exilados. E aí vem Jesus, e ele oferece abrigo e afeto, e ele acolhe os leprosos. Ele não apenas se deixa tocar pelos leprosos, ele toca os leprosos. Aqueles que todos chamam de imundos, Jesus os acolhe e os ama e os recebe como irmãos. É muito mais fácil seguir o rumo da maioria. E o contrário, é óbvio. Pensar diferente é desgastante. Não contar com a tranquilidade de seguir o caminho que todos trilham cobra mais convicção. Então eu não vou dourar a pílula a você. O Evangelho, ele exige mais.
O Evangelho cobra mais. O Evangelho, ele exige mais reflexão, mais coragem, mais esforço. Com Paulo, nós precisamos também contrariar as forças do mercado, mas guardar no coração a convicção, e aqui está a libertação. Há uma convicção que deve fazer parte da vida daqueles que resolveram não seguir o caminho mais fácil, mas resolveram seguir o caminho mais certo. Daqueles que resolveram não seguir o caminho mais popular, mas seguir o caminho de uma consciência mais sensível. Fazer a coisa certa pode não coincidir com dar certo. Com muita frequência, fazer a coisa certa implica em não dar certo. Isso não é uma regra geral. Mas é a experiência daquele que pensa fora da caixa. Imagina que você vai propor algo tão diferente e todos vão te aplaudir. Imagina que você vai agir de maneira divergente e as pessoas vão achar isso maravilhoso. Ao contrário, foi a experiência de Paulo. Elas vão te ver como uma ameaça. Muitas vão ter medo de você, outras vão te olhar como um maldito. Inclusive é daí que vem a palavra herege. A palavra herege é uma palavra perversa. A palavra herege, ela vem, o seu sentido primeiro é do diferente, o outro, que destoa. E nós construímos na nossa cultura cristã uma ideia do herege como sendo de um maldito, que tem que ser expurgado, porque ele desestabiliza a ordem. Ele muda as coisas, faz as pessoas pensarem diferente. Imagina, vem Paulo e diz que Deus não é um ser distante, que tem que ser agradado para que Ele possa ser favorável a nós. Que Deus não é um ser distante e melindroso, que não precisa ser comovido, que Deus, Ele está entre nós e tem a cara de um carpinteiro, Jesus de Nazaré. Imagina que loucura pensar em Deus dessa forma. É a experiência que eles têm. E aí eu diria mais, se você tem a coragem, se o projeto é bom, se o que você descobriu é encantador, se o que você descobriu te desafia, te reivindica, te dá uma vocação, coloca nas tuas mãos uma missão de transformação, de renovação do mundo no qual você vive, mas isso destoa da maioria, a impopularidade, o descrédito e os problemas não vão ser sinais de que você está errado, vão ser sinais de que o caminho que você está trilhando é certo. É como se Paulo tivesse que aprender essa lição agora. Paulo, o pessoal não está gostando? Então está certo, segue em frente, é isso mesmo. As pessoas não estão te aceitando, você está tendo dificuldade de ser acolhido, os judeus estão contra você, tem pouco resultado, é isso mesmo. Então é sinal de que você está fazendo a coisa certa, você está realmente contrariando uma ordem que é má e perversa e que tem que ser contrariada. Segundo, se o seu projeto é bom, o que está faltando não é êxito, mas paciência. Daí chama a atenção as palavras de Lucas. Parece que Lucas começa a dizer mais ou menos assim, para um Paulo cansado, que não aguenta mais ser rejeitado, que não aguenta mais ficar discutindo e não ser compreendido, que não aguenta mais a indisposição das pessoas em aprenderem o que ele está ensinando. Um Paulo sem esperança, sem fôlego. Parece que Lucas diz assim: Paulo, não foi tão mal assim. Parece que a narrativa é construída com essa mensagem. Calma aí, Elianai. Não foi tão mal assim. Pega leve aí. Não é verdade que deu tudo errado. Olha de novo. Preste um pouco mais de atenção. Vários te deram as costas. Aí ele diz, Crispo não. Ele acreditou e foi leal. Olha o que diz o texto bíblico. Mas os esforços de Paulo com os judeus não foram de todo em vão. Porque Crispo, chefe da sinagoga,
passou a crer no Senhor. Toda a sua família creu com ele. Parece que o texto nos convida a um gesto que é fundamental para não desistir do caminho. Ou a uma prática que é fundamental para não perder a esperança. Depois de tanto lutar e ver poucos resultados, facilmente nós podemos acreditar que deu tudo errado, que perdemos o tempo, que fizemos escolhas equivocadas. Mas não. Ao invés de pensarmos assim, que tal a prática de esperar mais um pouco, de ter calma, de olhar com paciência? Porque Deus não está na cara. Deus não está a um palmo do nariz. Deus está onde você ainda nem imaginou. Parece que é isso que Lucas tenta nos dizer aqui. Deus mora na surpresa. Seu encontro com Deus se dará no inusitado apoio de quem você nem sabia que existia. Enquanto você esperava que viesse de um lado, o resultado, o bom sinal, a recompensa veio de outro. Naqueles que sua vida abençoou, mas que você só saberá deles se não desistir. Em Curitiba agora, eu me encontrei com algumas famílias que nós pastoreamos quando estivemos ali. E foi muito bom. E abraçá-los, conversarmos, lembrarmos de várias coisas. E aí, um casal muito querido nosso nos lembrou de uma família, o Lothar e a Marilene, que foram líderes junto conosco, nos lembraram de uma família em especial. Gente muito pobre. Nós iniciamos um projeto social parecido com esse que a gente faz aqui. Nesse projeto nós queríamos não apenas dar cestas básicas para as pessoas, mas também aconselhar, ajudar as pessoas a superarem a miséria, criar alternativas concretas, às vezes fazendo campanha para pagar as contas que estavam todas atrasadas, a água desligada, a luz desligada, e iniciar um processo de recuperação para dar um novo fôlego, tentar um emprego, um curso de profissionalizante, alguma coisa assim. E uma dessas famílias, de quem eu nem me lembrava, que foram apoiadas, as famílias eram visitadas, às vezes a casa estava em condições terríveis, porque a pessoa engolida pela doença, pela miséria, vai perdendo a esperança, vai perdendo o gosto de viver, e às vezes entra num processo tão caótico, que parece impossível quebrar aquele ciclo. E aí a gente entrava, algumas vezes fizeram faxinas nas casas, ajudaram a arrumar a casa novamente, dar banho nas crianças, fazer aquela família se reerguer, dar um trato de carinho, de afeto, de cuidado com aquela família. E uma dessas famílias, ela foi especialmente abençoada. Cultos foram feitos lá, eles foram depois, se aproximaram da igreja, nem todos, muitos continuaram nas suas religiões, mas muitos vieram para a igreja. E algum tempo depois, eu estive lá, e uma senhora veio até mim, uma senhora que eu não conseguia me lembrar dela, totalmente diferente do que eu tinha visto há anos antes, e ela me apresentou o seu filho, orgulhosa. Falou: pastor, eu preciso te apresentar ao meu filho. O nome dele é Elienay. Aí eu, nossa, que nome lindo. Gente, Elienay não é um nome que se coloca numa criança sem um grande motivo. Ou você é um Elienay Cabral, que acha maravilhoso o nome, ou você é alguém que tem uma razão muito especial para dar esse nome. Pois foi a razão dela. Ela botou o nome de Elienay porque ele nasceu nesse processo de recuperação, em que ela chegou à igreja e voltou a acreditar, e a vida foi devolvida. E ela fez uma homenagem a mim e à Igreja Bethesda, botando o nome do filho de Elienay. Portanto, quem tiver um filho nos próximos meses, não coloque o nome de Elienay, que ele vai passar um problemão na vida. Mas a expressão dela foi inusitada. Eu fiquei assustado, não esperava daquilo. E às vezes, o que a gente faz num processo, que é um processo difícil, de ensinar, de abençoar, é esperar resultados rápidos, e eles não vêm.
E eles vão aparecer se você tiver a paciência de esperar. Então é como se essa narrativa estivesse dando um testemunho para todos nós. Se vocês tiverem paciência e prestarem atenção, vocês vão ver a surpresa de quem pensa fora da caixa, de quem tem a coragem de fazer diferente. Vai aparecer, mas é preciso paciência. E eu diria também, novamente, sensibilidade, atenção àquilo que é inusitado. A fala de Deus para Paulo indica essa verdade. Olha o que diz o texto bíblico. Ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo num sonho. Olha que lindo. Fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Aí ele diz assim: você não imagina quantas pessoas tenho nessa cidade. É como se Deus estivesse dizendo assim: você não está vendo, mas tem muita coisa divina acontecendo aí. Você não consegue enxergar, não está fácil de ver, mas tem muita coisa bonita acontecendo a partir disso que você começou, Paulo. E aí, ao final do texto, quem é a pessoa que melhor compreendeu a insanidade de que Paulo estava sendo vítima? Quem foi a pessoa que entendeu o que todos pareciam não entender? Alguém totalmente de fora. Alguém totalmente inusitado. Galho, o novo governador de Acaia. Eu acho que esse aqui foi aquele que melhor entendeu o que estava acontecendo. Quem teve o melhor discernimento daquela situação em Corinto não foi um judeu convencido por Paulo, nem foi um religioso que debatia com Paulo, foi alguém que estava fora da caixa, do lado de fora, alguém que não participava daquele processo. E Galho, o novo governador, recebe os judeus que trazem Paulo num tribunal para que ele seja julgado pela autoridade romana. Fazem a exposição das acusações, e aí chegou a vez de Paulo falar, de Paulo fazer a defesa. E Paulo já tinha feito isso quantas vezes? Talvez tenha até suspirado. Ai, de novo, vamos lá, ter que me explicar de novo para esse pessoal, ter que dizer que eu não sou nenhum louco, de que apesar de ser diferente o que eu digo faz todo sentido, e falar de Jesus, que eu não sou um desordeiro, eu vim para promover vida e justiça, vai. E aí antes que Paulo falasse, talvez ali suspirando de impaciência, Galho interrompe e diz: não, eu não quero mais saber dessa história, vão embora, vão resolver os problemas de vocês, isso daí é briga de poder, é briga religiosa, isso não me diz respeito, eu não tenho nada a ver com isso. Como se Galho dissesse assim: olha, isso aí só é importante dentro da caixinha religiosa, fora da caixinha, a vida é muito maior, e eu não vou fazer parte disso. E Paulo tem, de um estranho, a palavra, o gesto e a mensagem mais importante desse momento. Eu diria que nós também passamos por momentos assim, em que de onde nós menos imaginamos, vem o sinal que vai renovar a nossa fé e a nossa esperança. De onde nós menos imaginamos, a palavra, o testemunho que vai dizer para nós que nós estamos no caminho certo, que devemos seguir em frente. Eu gostaria que você ficasse em pé junto comigo para orarmos ao Senhor.